Olá a todos, sejam muito bem-vindos à palestra Estatística para Data Science. E também desejo um bom evento a todos que estão acompanhando o Data Science Week 2022 e já fica aqui o meu desejo de que esse evento seja maravilhoso para a construção de conhecimento e também de desenvolvimento durante a carreira de vocês. Bom evento a todos. Vamos começar nossa palestra então? Então vamos começar. Primeiramente, muito prazer a todos que estão aqui. Meu nome é Franciane Rodrigues, também conhecida como Franciane R, ou, para as pessoas que conversam comigo, Fran. Eu tenho uma página no Instagram chamada A Cientista de Dados, que tem essa carinha aqui bonitinha, e que vocês podem falar comigo, trocar ideia e compartilhar ideias, que, cara, isso é fantástico. Eu criei essa página no momento de transição de carreira, porque eu queria muito compartilhar aquilo que eu estava aprendendo, e aí eu percebi que muita gente gostava, muita gente queria, e eu comecei a produzir conteúdo nessa página, e comecei a compartilhar e a conversar com muitas pessoas. Então, tenho isso como objetivo, e eu adoro todas as pessoas que falam comigo e que conversam comigo, e a gente vai trocando muita informação dessa área, né? Então, vou falar um pouquinho da minha vida acadêmica. Então, minha formação, eu sou física de formação, tenho mestrado em meteorologia, acabei de finalizar o MBA em Data Science e Analytics, e atualmente eu também estou terminando o doutorado em administração. Então, mesmo que a minha formação ela tenha sido híbrida, ela teve muitos caminhos, a minha formação ela vem de uma parte quantitativa. Então, eu tenho um forte viés com análises quantitativas, apesar que no doutorado eu tenha sofrido um pouquinho, porque nessa área também trabalha-se com variáveis qualitativas. E não era muito do meu domínio, mas a gente aprende, a gente se adapta e a gente cria isso como bagagem. Foi durante o doutorado, em 2019 e 2020, que eu descobri estatística. Não que na física a gente não tivesse tido, e também no mestrado a gente também teve. Só que, durante o doutorado, isso acabou se aprofundando mais. E eu acabei gostando muito dessa área e vendo como que a gente poderia usar informações para tomadas de decisão, né? Porque a administração tem muito disso, área de negócio. Então foi ali que foi o momento de eu olhar e falar, olha, isso aí é uma coisa muito legal. Então eu comecei a me interessar por esse caminho. Eu trabalhava, na época, no setor de meteorologia do meu estado, então atuei como coordenadora do Centro de Meteorologia aqui do estado de Mato Grosso do Sul, local onde eu resido atualmente. E dentro da meteorologia, a gente tem muitos dados, uma quantidade muito grande. E esses dados tinham que ser organizados, tinham que ser tabulados, tinham que ser analisados, tinham que ser informados numa linguagem acessível à população. E assim, chegou um momento, era muito legal, mas eu queria mudar de áreas, eu queria sair da meteorologia e voltar para a física, né? Que é a minha área de formação. E nesse processo, eu também atuei como docente de uma faculdade aqui na minha cidade, e eu dava aula para o curso de engenharia civil e várias áreas, várias disciplinas da física, mas tinha uma específica que era de laboratório, em que os alunos tinham que ir lá fazer experimentos, anotar dados, tabular e mexer com Excel, que é uma ferramenta bem mais tranquila de se trabalhar com os alunos, especialmente para essa parte de estatística que também é importante, mesmo que seja um curso de engenharia civil, né? Apesar que eles estavam mexendo com experimentos físicos, mas eu sempre colocava isso como uma grande importância na formação deles, né? E ali, trabalhando, né, atuando nessas duas áreas, eu queria mudar de carreira. Então, eu entrei no MBA, e aí eu comecei, o doutorado foi um gatilho, entrei no MBA, e aí eu comecei
a trabalhar, a estudar essa área mais a fundo. E praticamente ali no meio para o fim, eu trabalhei eu mudei, saí, então aquele objetivo de sair da área de meteorologia foi feito, então eu acabei saindo e entrei como bolsista FAPESP para trabalhar com Python e análise de dados de raios. Esse, inclusive, foi o tema do meu TCC durante o MBA. E aí eu trabalhei com Python, com análise de dados, tabulação, organização. Então, assim, foi um momento que eu testei se aquilo era realmente o que eu queria. E sim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Códigos para análise de dados. Acho isso fantástico. Atualmente, mudei um pouquinho, saí um pouco dessa parte de programação e comecei a atuar como gerente de projetos e operações na área de TI. Dentro da empresa onde eu trabalho, existem os programadores e eu preciso distribuir tarefas para eles, acompanhar o que eles estão fazendo, acompanhar código. Então, assim, o que eu sabia de Python fez um aumento com o número de programações que a gente precisa, pelo menos, ter uma noção para saber se está indo bem, se não está, e conseguir melhorar cada vez mais os códigos e os produtos que são feitos. Além disso, atuo como consultora em agrometeorologia e aí venho desenvolvendo ferramentas de agrometeorologia aplicadas ao campo, que as variáveis meteorológicas são muito sensíveis a algumas culturas. Então, eu crio essas ferramentas para serem implementadas em produtos da empresa. Esse é o meu trabalho. Então, veja que foi uma transição em pouco tempo, mas também bem tranquila. É possível essa transição acontecer, não necessariamente com MBA, mas você pode estudar por conta, fazer uma trilha, estudar com vídeos vídeos da internet, porque tem muito conteúdo gratuito. Eu, quando não sabia se era isso mesmo que eu queria, eu fazia muito curso gratuito. Então, eu sou a louca do curso gratuito. Acho fantástico, e aí você vai criando uma trilha de conhecimento. Então, tem várias formas de você conseguir. Eu optei pelo MBA, mas há outras formas de se conseguir o mesmo efeito, tá? Com livros, cursos gratuitos, enfim, várias outras formas, tá bom? Vamos começar então nossa palestra de fato. Motivação para essa palestra. Lá na página Cientistas de Dados, eu fiz essa publicação, 10 conceitos estatísticos obrigatórios para um cientista de dados. E essa publicação, especificamente, ela teve muitos compartilhamentos, muitos salvamentos, muitas curtidas, muitos comentários e muito engajamento. Eu falei, opa, isso aí parece que é uma coisa que o pessoal gosta, achei bem legal. Mas, veja, eu coloquei assim num post e foi isso que eu fiz, né? Foi só jogar, eu não separei, não fiz uma separação, uma organização, eu só disse, ó, galera, é isso aí que vocês têm que saber. O que é isso aí que vocês têm que saber? População em amostra, distribuição normal, medidas de tendência central, valor P, variação e desvio padrão, covariância, teorema central do limite, valor esperado de variáveis aleatórias, probabilidade condicional, teorema de Bayes. Então, isso aqui é o básico para você entrar dentro da estatística e entender técnicas de análise multivariada e também os modelos supervisionados e não supervisionados. Então, é pelo menos uma base boa para você conseguir entender quando você chegar em coisas complexas, você conseguir abrir a caixa e falar, isso aqui está lá na estatística, dessa forma, desse jeito, está lá naquele tema especificamente lá de trás que eu já estudei. Então, o que eu estou dizendo? Que quando você sabe as coisas básicas, você consegue entender as coisas complexas muito mais fácil. E uma das coisas que o cientista de dados ele precisa ter é ele perguntar se aquilo está certo. E não ser apenas um apertador de código. Então, por isso que eu sempre friso
eu aperto nessa tecla dizendo, olha, você precisa saber o básico para entender coisas complexas. E não seja um apertador de código. Não seja essa pessoa. Então, tenta entender. Tudo bem que você não vai lá pegar igual academicamente, que você vai pegar, vai sentar, vai fazer um monte de exercício, não. Mas pelo menos você precisa saber para que serve, o que é, para que serve e quais as vantagens e desvantagens de algumas situações para a sua área de atuação e para o seu conjunto de dados. Tudo bem? Acho que esse é o recado principal, tá? Muito bem. Então vamos começar. Veja que está aqui todo mundo junto numa mesma tela, e a gente precisa separar essas ideias, primeiramente. Então, vamos separar. Desses 10 itens que eu coloquei, a gente consegue separar em estatística descritiva, probabilidade e estatística inferencial. Veja que esses são os 3 temas principais para análise estatística básica. Então, são os 3 setores importantes que você deve estudar. É claro que naquela listagem, naquela postagem, eu tenho algumas informações, mas se a gente falar de estatística descritiva, tem muita coisa. Se eu falar de probabilidade, tem mais outra coisa. É um universo. Se eu falar de estatística inferencial, é outro universo. Então, a nossa ideia aqui é a gente trazer tópicos de vantagens e desvantagens e se isso é interessante ou não para as nossas análises, tá? Com a visão, com a ótica do Data Science. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, começando com a estatística descritiva, e aqui eu vou colocar 2 diagramas. A estatística descritiva univariada e bivariada. A estatística descritiva, ela é a principal porta de entrada para você, quando você recebe uma base de dados, você precisa fazer uma estatística descritiva. Até para você saber várias informações de como esses dados, eles estão, se eles estão muito dispersos, se eles estão assimétricos, se eles têm, se a média, a mediana e a moda ali estão se comportando bem, se tem muitos outliers, se não tem. Então, assim, a estatística descritiva, ela é importante já na primeira entrada. Então, sempre quando eu pego uma base, é a primeira coisa que eu faço. Mas, para isso, a gente tem um diagrama que, caso você receba uma base de dados e não sabe o que fazer, a gente tem um diagrama para nos orientar. Então, primeira coisa, chegou essa base de dados, você precisa saber o que é uma variável qualitativa e o que é uma variável quantitativa. Porque a qualitativa, ela tem alguns tipos de análises que são satisfeitos. Então, você pode fazer tabelas, você pode fazer gráficos. Dessas tabelas, você pode usar uma distribuição de frequência. E dos gráficos, você pode usar barras, setores, diagrama de Pareto, a depender do tipo de informação que você queira obter. Já na quantitativa, você pode ter tabelas, gráficos e medidas resumo. Nas tabelas, também distribuição de frequência. Nos gráficos, você tem vários tipos de gráficos. Eu, particularmente, eu gosto bastante do boxplot. Eu acho que é o primeiro gráfico que eu sempre faço após eu fazer as medidas resumo das minhas variáveis, caso elas forem quantitativas, porque se for qualitativo, o método é outro. Mas eu gosto muito de boxplot para entender como que está a distribuição e a variabilidade dos meus dados. Então, eu sempre gosto de começar com ele. Depois eu vou fazendo outros dados, outras informações, mas sempre gosto quando é possível usar um boxplot. Nem necessariamente não é possível usar sempre, mas sempre que posso, o boxplot ele sempre está presente. Vale lembrar que, às vezes, a depender do tipo de informação que você está trabalhando, talvez um gráfico seja melhor que o outro. Então, tem que ter esse feeling aí para entender qual é o melhor gráfico que poderia trazer a informação mais concisa. Já nas medidas resumo, nós temos a posição, as medidas de posição, medidas de variabilidade e também as medidas de formato. De posição, temos aqui a tendência central, que a gente vai comentar no próximo post, no próximo slide, onde a gente tem a média, a mediana e a moda.
Mas também nós temos separatrizes, que aí vem os quartis, decis e percentis, e as de variabilidade, amplitude, desvio médio, variância, desvio padrão, erro padrão, coeficiente de variação, mas a gente vai falar bem especificamente sobre o desvio padrão. E o formato, as medidas de formato, curtose e assimetria. Muito bem, então a gente vai falar aqui, ó, das medidas de tendência central, que é o ponto 1. Então, sempre quando a gente pega uma base de dados, a gente sempre vai calcular a média, até para a gente ver como que ela está se comportando. A média, ela é o parâmetro mais simples, que é mais utilizado no nosso dia a dia. E ela é obtida dividindo-se a soma das observações pelo número total de observações. Coisa tranquila, coisa simples. A média, ela é importante porque ela é a base para o cálculo de outras medidas, como desvio padrão, coeficiente de variação, de correlação, entre tantas outras. A média vai nos acompanhar desde a estatística descritiva até a estatística inferencial. Ela vai caminhar para todo mundo. E aí ela acaba sendo muito importante por conta disso. Eu lembro de uma professora que dizia que a média era uma das medidas mais sensuais da estatística. Eu achava isso um barato. Tanto é que essa frase ficou, e a média, de fato, é algo muito importante para a estatística. Mas ela tem uma desvantagem. Olha a desvantagem dela aqui. Ela é muito sensível aos valores extremos, os chamados outliers. Então, se você tiver muito outliers na sua amostra, provavelmente essa média não vai ser muito legal de você usar ou se trabalhar com ela. A mediana pode ser uma alternativa para isso. Então, o que é a mediana? Ela é a observação do meio quando você ordena esses dados. Então, a vantagem em relação à média é que a mediana geralmente representa melhor o valor típico da amostra, pois não é distorcida por valores extremos, ou por valores extremamente altos ou baixos. Então, a gente está falando dos outliers. Então, a mediana, ela não sofre essa interferência tão forte no valor dela. Então, ela acaba trazendo uma melhor informação do que em relação à média. Mas isso vai depender se você tem os outliers, se ela for uma distribuição assimétrica, tem vários pormenores, mas é necessário fazer essa avaliação. De forma geral, nas comparações, de modo geral, é melhor usar a mediana a depender da sua base de dados. Então, depende muito do feeling, tá bom? Então, fica aí com essa informação na manga. Já a moda, ela observação que ocorre com mais frequência, e ela é a única medida de posição que pode ser usada para variáveis qualitativas. É a única, tá? Porque ela vai contar a frequência. Então, então a moda, ela é a única que pode ser usada. Então, eu não posso usar média nem mediana para variáveis qualitativas. E esse é um erro muito comum, tá? Esse é um erro muito comum, calcular média com escala Likert, por exemplo, umas coisas assim. Esse é um exemplo, né, de erro de uso. Ou, enfim, calcular a média de qualquer variável qualitativa. Então, isso é bem complicado. Então, vamos tomar cuidado. Média e mediana para variáveis quantitativas e a moda pode ser usado para as duas. Certo? Vamos lá. Próximo tópico. Variação e desvio padrão. Bem, a variação ou também medidas de dispersão ou variabilidade. Eu posso ter várias. Dentro desse estudo de variabilidade, a gente tem tudo isso aqui que a gente pode explorar. Amplitude, desvio médio, a variância, desvio padrão, erro padrão e coeficiente de variação. Se eu olhar sob a ótica do Data Science, a variabilidade fica no centro da estatística, medindo, reduzindo, distinguindo variabilidade aleatória de real, identificando as diversas fontes de variabilidade real e tomando decisões em sua presença. Então, isso é o que os estudos de variabilidade nos traz de aplicação dentro do Data Science. Dentro da academia, também é importante,
Mas como a gente está falando de operações, então a variabilidade acaba tendo uma grande importância e relevância dentro das operações dentro da SAP, tá? E o que é o desvio padrão? Bem, o desvio padrão ele serve para medir a dispersão dos seus dados. Então vamos olhar esse gráfico aqui. Veja que nessa primeira informação nós temos a média, que é 35, e os pontos estão bem próximos, né, da média 35. Enquanto que nesse outro gráfico, os pontos estão bem dispersos em relação à média, que é 35. Então, em outras palavras, o desvio padrão ele mede se os valores de dados estão compactados ou espalhados em torno da média, tá? Então, aqui, por exemplo, se a gente observar, está bem compactadinho. E aqui está bem espalhado. Então, eu posso dizer que o desvio padrão nesse primeiro gráfico ele é menor e o desvio padrão desse segundo gráfico ele é maior. Então, só para resumir, em poucas palavras, quanto menor o desvio padrão, mais homogênea é a amostra. Ou seja, a gente quer que esse desvio padrão ele seja o menor possível para que todo mundo fique mais junto, né? E aí, se ele estiver muito grande, é porque tem muita variabilidade e também a possibilidade de ter outliers aí dentro dessa amostra, né? Então, isso é o que representa o desvio padrão. Tanto a média quanto o desvio padrão são os dois parâmetros que a gente vai usar por toda a estatística, até a estatística inferencial. Então, por isso que saber a média e saber o desvio padrão e entender o que significa e as vantagens da sua utilização, ela é muito importante nesse primeiro momento. Vamos à estatística descritiva e agora eu coloquei um novo diagrama, que é a estatística descritiva de análise bivariada, que é quando eu quero estudar duas variáveis juntas. Se essas duas variáveis elas forem qualitativas, eu posso fazer tabelas, gráficos e medidas de associação. Nas tabelas, eu posso usar tabelas de contingência. Se for gráficos, posso usar mapas perceptuais. Se eu usar medidas de associação, eu posso usar coeficiente EFIC, quadrado, coeficiente de contingência, coeficiente de Spearman, coeficiente de V de Crumer, e cada uma tem um porquê e tem as suas vantagens e desvantagens de como usar e as suas limitações. Então, caso suas variáveis, a sua forma de usar e as suas variáveis elas forem qualitativas, você precisa saber como você vai extrair a melhor informação e quais são as vantagens e desvantagens. Como aqui a gente está trabalhando com análise quantitativas, porque meu viés é quantitativo, então a gente vai falar das medidas de correlação, que é o coeficiente de correlação de Pearson e a covariância. Dentro da análise bivariada, eu posso ter gráficos, diagramas de dispersão e também posso ter tabelas também de diagramas de distribuição de frequência, tá? Então, isso aqui, caso você queira estudar duas variáveis em conjunto, aqui é um ótimo diagrama para você ter uma ideia de como começar a estudar o seu banco de dados. Covariância, correlação. O que é covariância? A covariância ela mede a relação linear entre duas variáveis. Os valores de covariância não são padronizados, portanto, a covariância pode variar de menos infinito a mais infinito. É possível utilizar a covariância para compreender a direção da relação entre as variáveis, mas tem uma desvantagem, ela pode levar a estimativas ruins para pequenas amostras. Nesse primeiro momento, quando a gente está trabalhando com a covariância, no âmbito da estatística descritiva, ela acaba sendo um parâmetro não muito interessante. E aí, muitas das vezes, os nossos estudos a gente acaba negligenciando, não dando bola. Só que aí, quando a gente vai lá para a análise multivariada, a gente vê o quanto ela é importante para algumas análises multivariadas, especialmente na análise discriminante. E aí vem a covariância com peso ali, né? Matriz de covariância, o que é aquilo, como que eu resolvo. Então, não negligencie a covariância quando estiver nesse primeiro momento, porque lá na frente ela vai aparecer com força.
e ela vai parecer bem forte. Então, nesse primeiro momento, a gente acaba não dando bola, mas lá na frente é outra história. Já a correlação, e aí aqui dentro da análise descritiva, a gente acaba usando mais a correlação do que a covariância. E por quê? Porque o coeficiente de correlação é uma função da covariância. Então, a correlação, ela tem uma vantagem da gente ver a força como a direção da relação entre duas variáveis. E os coeficientes de correlação, eles são padronizados. Então, eu vou trabalhar numa escala de -1 a 1. E aí eu consigo saber ali a força e a direção dessas duas variáveis. E ela também serve tanto para pequenas amostras quanto para grandes amostras. Ela não tem essa sensibilidade, né, em relação ao tamanho da amostra. As duas são muito importantes, mas para esse momento da estatística, quando a gente está trabalhando em estatística descritiva, a correlação acaba sendo mais importante do que a covariância. Mas não negligencia a covariância, porque lá na frente ela é cobrada e aí a gente, putz, esqueci como é que faz. Então, fica aqui a minha dica, tá bom? Próximo tema. Probabilidade. A utilização da teoria das probabilidades serve para exemplificar a frequência de ocorrência de determinados eventos incertos, de forma a estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros. A probabilidade, normalmente, ela também é negligenciada em vários estudos. As pessoas passam assim muito rápido pela probabilidade, mas ela é um outro universo. E ela é importante também para alguns algoritmos de machine learning e também para deep learning, que precisa ali usar a probabilidade para prever evento futuro, para fazer uma previsão a uma certa probabilidade. E aí, muitas das vezes, esses algoritmos complexos, ele leva em consideração alguns problemas, problemas não, leva em consideração algumas teorias da probabilidade que muitas vezes passa super batido. Então, de novo, a probabilidade ela é importante para algoritmos lá na frente, seja supervisionados ou não supervisionados e até para deep learning. Então, caso você que queira se especializar nesses temas, então a probabilidade é algo bem importante. Nada do que você não possa estudar o algoritmo e também voltar nesse tema. Também pode acontecer. Mas caso você queira fazer uma trilha bonitinha, passe pela probabilidade de uma forma bem aprofundada e invista tempo aqui, porque probabilidade, eu confesso que é uma coisa que eu acho bem chatinho. Então, se quiser me ensinar, eu aceito, caso vocês estiverem aí vendo, tá bom? Vamos lá. O que eu trouxe de probabilidade que é importante, né? Probabilidade condicional e teorema de Bayes. Por que é importante? Porque, de novo, essas teorias, elas embasam algoritmos de machine learning, especialmente aqueles que envolvam prever uma determinada probabilidade de ocorrência de um determinado evento. Então, por isso que ele é importante, tá? Então, tem alguns algoritmos que utilizam estas informações. Muito bem, mas o que é um e o que é o outro? Então, fazendo perguntas para o Google, é muito comum as pessoas perguntarem qual é a diferença de um e de outro. E aí, eu trouxe aqui para vocês. A probabilidade condicional é o seguinte: vamos supor que tenhamos um evento A com uma probabilidade PA. Se obtivermos uma nova informação e soubermos que um evento relacionado, denotado por B, já aconteceu, então queremos tirar proveito dessa informação calculando uma nova probabilidade para o evento. Então, veja, já aconteceu. Se já aconteceu, então eu estou dentro da probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional é a probabilidade de um evento A acontecer
dado um outro evento B que já tenha ocorrido. Esse é um ponto. Vamos ao teorema de Bayes. Então, vamos lá. Suponha que tenhamos um evento A com probabilidade PA. Novas informações foram adicionadas ao processo, de modo que a probabilidade deve ser recalculada. A probabilidade calculada inicialmente é chamada de probabilidade a priori. E a probabilidade com as novas informações adicionadas é chamada de probabilidade a posteriori. Então, esse último, a probabilidade a posteriori, ela está baseada no teorema de Bayes. Então, o teorema de Bayes é a probabilidade de ocorrer o evento A sobre a condição de ocorrer o evento B que sucede a A, que é depois da probabilidade de A. Então, a diferença é muito sutil. O primeiro, a gente calcula a probabilidade, mas a gente tem um outro evento que já tem acontecido que pode interferir na minha probabilidade de agora. No teorema de Bayes, eu tenho a probabilidade já calculada e outras probabilidades que vão vir. E aí eu calculo com essa nova informação, né? Que se sucedeu ao evento A. Então, ela é bem sutil essa diferença. E por que eu tenho que fazer isso? Isso aqui, especialmente o teorema de Bayes, ele é muito usado para a gente entender como que funciona o machine learning quando você tem uma determinada probabilidade e outras informações estão entrando e eu preciso recalcular essa probabilidade. Outra coisa também que é utilizada em deep learning, quando a gente precisa ali, a partir do momento que você tem uma entrada de um novo dado, a rede neural ela precisa reaprender e recalcular as probabilidades. Então, é muito importante isso, né? Então, veja, às vezes você vai olhar uma coisa e vai, tá lá no teorema de Bayes, me lembra isso aqui. Você pode até não lembrar, né? Mas, pô, você consegue lembrar de onde veio, que caixa que tá. Porque caso você queira se aprofundar, você sabe onde procurar, tá? Então, aqueles algoritmos que vão dar uma certa probabilidade de ocorrência de evento, tá tudo aqui. Não tá tudo aqui. Tem outros tipos de probabilidade que também são necessárias, mas as principais estão aqui. Valor esperado de variáveis aleatórias. Primeira coisa, o que é um valor esperado? O que são variáveis aleatórias? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Variáveis aleatórias. Então, quando nós estudamos o conceito de experimento e seus possíveis resultados experimentais, quando a gente pega lá o dado, tira a bolinha vermelha, aí depois tira a bolinha azul, qual que é a probabilidade de ser a próxima amarela, aqueles estudos de probabilidade ali, e esses resultados, e seus possíveis resultados experimentais, uma variável aleatória fornece um meio de descrever resultados experimentais usando-se valores numéricos. Então, a variável aleatória, ela é um meio da gente descrever esses resultados usando valores numéricos. As variáveis aleatórias devem sempre assumir valores numéricos. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu vou calcular uma média e um desvio padrão. As métricas, a gente não chama de média e desvio padrão, a gente chama de valor esperado, que é uma medida de posição de uma variável aleatória, que, conectando lá com a estatística descritiva e com a probabilidade, a gente junta tudo e a gente precisa calcular uma média. E como a gente calcula? Através do valor esperado. E, eu quero calcular o desvio padrão. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou calcular a variância, que aí, calculando a variância, eu aplico um outro cálculozinho para achar o desvio padrão daquela variável aleatória. E aí eu consigo ali estimar isso para uma determinada população no futuro. Sabe? Muito bem. Dentro desse aspecto, então, na verdade, eu estou unindo, né, a estatística
e estou unindo com a probabilidade, e juntando as duas conversas ali no mesmo setor. E aí, por isso que a gente fala sobre esse tema. Variáveis aleatórias, as métricas, o valor esperado, ou esperança, ou expectância, esperança matemática, são nomes também do valor esperado. E o que isso me resulta? E a variância. O que isso me resulta? Em distribuições de probabilidade. O que é distribuição de probabilidade? A distribuição de probabilidade, ela descreve o comportamento aleatório de um fenômeno dependente do acaso. E essa distribuição de probabilidades, ela pode ter variáveis aleatórias discretas e também variáveis aleatórias contínuas. E aí a gente tem várias na parte discreta, como a distribuição de probabilidade de Bernoulli, de binomial, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica, Poisson. Isso aqui é importante porque quando você for analisar, fazer análises multivariadas. Isso aqui é muito importante. Distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias contínuas, uniforme, normal, exponencial, gama, Q quadrado, T de student, F de Snedeker. E também são utilizadas, essas distribuições de probabilidade, elas são utilizadas para os testes de hipótese, para a nossa estatística inferencial como um todo. A gente começa a entender se alguns parâmetros eles são realmente significativos ou não. Então, dentro da ciência, dentro da estatística, isso é muito puxado. Mas eu vou ter que estudar isso para data science, por exemplo, se eu quiser trabalhar com machine learning, se eu quiser trabalhar com deep learning e tudo mais. Depende. A área acadêmica pede muito mais essas informações nas suas áreas de pesquisa. Na área de ciência de dados, você está trabalhando lá na sua empresa, no seu negócio, a gente tem outros métodos que são mais fáceis e que exigem menos, exige menos uma linguagem robusta para essas informações. Mas é importante saber, é interessante saber, né? Para você conseguir, de novo, você conseguir avaliar melhor os seus resultados. E caso o seu resultado dê ruim, pelo menos você sabe o que pode vir estar acontecendo, tá? Pô, mas eu vou aplicar isso na minha vida, assim, na minha operação? Provavelmente não. Mas ter conhecimento da possível causa dos seus problemas pode te salvar e pode resolver os seus problemas futuros. Então, por isso que eu sempre reforço aqui saber sobre esses temas, tá? Pelo menos leia para saber como que isso influencia, que eu acho que isso é bem importante. 7.8. Distribuição normal, curva gaussiana e teorema central do limite. Primeira coisa, vocês já devem ter visto esse gráficozinho bonitinho, muita gente explicando. E a ideia é o seguinte: a gente vai falar da distribuição normal e do teorema central do limite, porque eles estão conectados numa mesma conversa. Mas, se tantas distribuições que eu acabei de apresentar, por que a gente vai falar da distribuição normal e por que todo mundo fala sobre distribuição normal, inclusive? Acho que essa é a pergunta-chave, né, desse tema. Então, vamos lá. Primeiro, distribuição normal. O que é ela? É uma curva matemática teórica, baseia-se em dois parâmetros, a média e o desvio padrão, que são os elementos que definem uma determinada população em relação a uma característica qualquer, estudada e medida em integrantes desta população. Então, a distribuição normal é a distribuição estatística mais comum, porque a normalidade aproximada ocorre naturalmente em muitas situações de medidas físicas, biológica e social. Então, a distribuição normal ela acaba sendo usada para muitas funções. E ela só usa dois parâmetros, a média e o desvio padrão. E com esses dados, eu consigo fazer inferências populacionais. Eu tenho uma amostra e eu consigo fazer uma inferência usando só esses dois parâmetros. Por isso que, no início, a gente estava falando da média e do desvio padrão já no início dessa apresentação, do tanto que ela é importante.
Tudo bem. Mas o que tem a ver, então, o teorema central do limite com essa distribuição normal, já que todo mundo usa? E por que todo mundo usa? Ou a maioria? Ou por que a gente tem que já... Muita gente já assume que a distribuição é normal. Vamos entender por que isso acontece. Uma razão para a distribuição normal ser considerada tão importante é porque qualquer que seja a distribuição da variável de interesse para grandes amostras, a distribuição das médias amostrais serão aproximadamente normalmente distribuídas e tenderão a uma distribuição normal à medida que o tamanho da amostra crescer. Então, a aproximação para a normal melhora à medida que o tamanho amostral cresce. Esse resultado, ele é conhecido como teorema central do limite, e é notável porque permite nos conduzir a alguns procedimentos de inferência sem qualquer conhecimento da distribuição da população. Então, a ideia é o seguinte, se você tem uma amostra muito grande e ela tende a crescer, ela vai se aproximar a uma distribuição normal. É isso que diz o teorema do limite, do teorema central do limite. Ponto. Se a gente olhar no Data Science, dentro das operações, a gente já trabalha com uma grande quantidade de dados. E a cada vez mais, dentro das operações, esses dados vão cada vez mais crescendo. Então, a gente já assume, a partir do teorema central do limite, que a nossa distribuição, caso a gente pegar aqueles dados, né, da empresa, daquela situação, ou da empresa, ou da onde você trabalha, se esses dados tendem sempre a aumentar de tamanho, a gente já considera que isso é uma distribuição normal e manda embora. Mas eu tenho uma observação sobre isso, né? A gente leva isso realmente em consideração nas operações? Não, porque isso que eu falei, como a amostra vai crescendo cada vez mais, a gente não leva em consideração, já assume isso como uma distribuição normal. E essa preocupação com o teorema central do limite, distribuição normal, coisa e tal, ela é muito mais uma discussão acadêmica do que uma discussão de mercado em data science, por exemplo, né? Então, a gente explica ela, mas a gente já assume isso de uma vez só quando a gente faz análise, né? E aí segue o barco. Então, esse assunto fica mais dentro da estatística tradicional, da estatística acadêmica, do que necessariamente das operações. Mas é importante saber, né? Essa parte de saber que o nosso tamanho amostral cresce, né? Porque o tempo todo o banco de dados está sendo atualizado nas nossas empresas, nos nossos trabalhos. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de estudo, a gente já considera que a distribuição seja normal a partir do teorema central do limite. Estatística inferencial. Essa aqui é aquele momento que a gente pega uma amostra e tenta inferir para a população a a 95% do nível de confiança, 99% ao nível de confiança, 90% ao nível de confiança, margem de erro e coisa e tal. Então, toda a estatística referencial está dentro desse papel. Mas, para a estatística inferencial acontecer de uma qualidade interessante, então a gente precisa saber sobre população e amostra. População, ou universo, é o conjunto que contém todos os indivíduos, objetos ou elementos a serem estudados que apresentam uma ou mais características em comum. Como a gente não vai conseguir pegar toda a população daquilo que a gente está estudando, então a gente pega uma amostrinha, que é um subconjunto extraído da população, e com os resultados obtidos é possível generalizar, inferir e tirar conclusões relacionadas à população, que denominamos inferência estatística. E aqui, para a amostra, a gente tem várias técnicas, isso dentro de um ambiente acadêmico. A gente tem aqui técnicas de amostragem, aleatória e não aleatória, dois grandes conjuntos. Na aleatória, a gente tem simples, sistemática, estratificada e por conglomerados. E a não aleatória, por conveniência, por julgamento, por cotas, bola de neve ou também geométrica, tá? Que o Fávero e o Belfiore colocaram como bola de neve, mas geométrica, tá?
Cada uma dessas técnicas, elas apresentam vantagens e desvantagens, e a escolha mais adequada deve levar em consideração as características de cada estudo. No nosso caso de Data Science, a gente pouco se liga para isso aqui, né? A não ser que a gente precisa fazer um estudo específico de uma determinada área e a gente precisa ali fazer tipos técnicas de amostragem. Então, vai depender do tipo de estudo, do tipo de pergunta que você quer responder ou resolver, que tipo de pergunta de negócio, né? Para que você possa, então, ter uma técnica de amostragem interessante. Então, isso aqui está bem numa discussão acadêmica, mas dentro das operações de Data Science, a gente utiliza técnicas um pouco diferentes, não é mesmo? Como, por exemplo, bootstrapping, que é uma técnica muito utilizada dentro do Data Science, que eu não coloquei aqui, mas eu sugiro aí uma leitura sobre bootstrapping. E por último, valor P, ou P-value. Cara, esse P-value é uma discussão para todo mundo. Ele é um valorzinho muito polêmico e que tem muito erro de interpretação, né? Mas o valor P, o P-value, ele tem uma discussão muito mais acadêmica do que necessariamente provocar uma discussão na área de Data Science. E aí eu queria trazer essa discussão aqui para vocês, até para vocês refletirem em como se utilizar o valor P dentro da nossa área. Vamos lá. Valor P para Data Science. O trabalho dos cientistas de dados não costuma se destinar a ser publicado em periódicos científicos. Então, o debate sobre o valor do valor P é mais acadêmico, né? Como eu falei. Para o cientista de dados, um valor P é uma métrica útil em situações em que se quer saber se um resultado de modelo que parece interessante e útil está dentro da faixa de variabilidade de acaso normal. Então, já considerando a distribuição normal, será que isso aqui está normal? Vamos usar o p-valor para ver como é que está. Mas ele é só uma métrica. Por isso que a gente precisa ter muitos outros conhecimentos, muitas outras métricas para avaliar um determinado resultado. E o p-valor não é um único resultado que eu concluo a situação e acabou, né? Então, o p-valor ele é útil, mas ele tem que ser usado como um plus, não como conclusão, tá? Então, para que serve o valor P para o Data Science, então? Então, como uma ferramenta de tomada de decisão, eu experimento. Ele é usado assim, como tomada de decisão. O valor P não deve ser considerado como dominante, mas meramente outro ponto de informação influenciando uma decisão. Então, ele é só, de novo, ele é um plus, né? Uma ferramenta que auxilia ali a tomada de decisão, mas eu vou ter várias outras métricas na minha análise para realmente saber se eu tomo aquela decisão ou não. Por exemplo, os valores P, às vezes, são usados como entrada intermediária em um modelo estatístico ou de aprendizado de máquina, machine learning. Uma característica pode ser incluída ou excluída em um modelo dependendo do seu valor P. Esse é um exemplo de uso, né? Então, veja aqui, o que a gente observa dentro da academia, nos periódicos, é que o valor P ele é um fator determinante. E aqui para o Data Science, ele não pode ser um fator determinante. Ele é um fator de agregar mais informação àquele resultado, porque a gente vai ter mais outras métricas para poder, de fato, tomar uma decisão. Bem, eu vou ficando por aqui. Então, fica aqui os meus agradecimentos a todos que acompanharam essa palestra. Eu espero que ela tenha sido ilustrativa, que ela tenha sido agradável, que ela tenha sido legal. E eu agradeço ao professor Roberto Oliveira e a toda a equipe que me convidaram para fazer parte aqui desse evento, Data Science Week 2022, e também agradeço à Associação Brasileira de Ciência de Dados. Inclusive, também agradeço aqui, ó, ganhei essa camiseta,
In Data We Trust, que eu ganhei do pessoal do evento, então queria muito agradecer, estou usando aqui para essa palestra, para usar aqui com vocês, apesar que não aparece aqui na câmera, mas estou aqui agradecendo também o envio do presente do pessoal do evento. Tá bom, gente? Aqui eu deixo minhas considerações finais, né? Então eu espero que tenha sido proveitoso. E caso vocês queiram comentar alguma coisa sobre essa palestra, me encontre aqui nas redes sociais que estão aqui com vocês. Meu e-mail, cientistadedados@gmail.com, Instagram, que é onde eu sempre estou, @cientista de dados, e também no meu LinkedIn, que eu vou adorar ter você lá. Pode pedir uma conexão, conversar comigo e a gente aumenta esse network. E é isso. Estou aqui para contribuir, o que eu puder ajudar, estamos junto. E eu agradeço muito por você estar aqui comigo até agora. Muito obrigada a todos, um bom evento e até a próxima. Tchau!